Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto, para mais uma live tradicional. Hoje nós vamos ser agraciados com uma entrevista com Jean-Charles Moyan, que é um dos maiores insiders de todos os tempos, é um grande representante do movimento de revelação internacional. Jean-Charles Moyan, que tem uma trajetória realmente impressionante. Nós já trouxemos à baila a sua história neste mesmo canal, e creio eu que foram mais de 4, 5 lives falando sobre Jean-Charles Moyan. Então, Jean-Charles Moyan, desde pequeno, ele tem habilidades psíquicas incríveis. Com 4 anos de idade, ele foi abduzido próximo à praia. Aliás, a sua mãe e seus pais ficaram desesperados na ocasião, mas, no entanto, eles ativaram as suas capacidades psíquicas, no caso, a Federação Galáctica de Mundos. Por isso que ele tem essa habilidade de se teletransportar. Ele também foi um super soldado, no programa de 20 anos, aonde foi treinado por uma entidade que se denominava Maria, olha que interessante, aonde ele encontrou também o Davi Rousseau, que é uma grande personalidade da transição planetária, da espiritualidade na França, Então, Jean-Charles Moyan é francês, e ele também participou de grandes conferências, juntamente com a Helena Danã, o Alex Collier, Chris O'Connor, Tony Rodrigues, e ele vai falar um pouquinho a respeito das suas habilidades psíquicas, aliás, com amplas testemunhas. Inclusive, ele tem respaldo científico do Dr. Dan Winter. Então, ele foi examinado pelo Dr. Dan Winter e realmente foi constatado que as suas ondas cerebrais, o seu cérebro, trabalha de uma forma diferente. Totalmente diferente de uma pessoa comum, e essas atribuições seriam responsáveis pela capacidade do teletransporte. Então, a história do Jean-Charles Moyan é realmente fascinante e empolgante. Imaginem vocês, meus amigos, ele teve muitas dificuldades na adolescência, ele fez parte do programa de 20 anos, então ele ficou muito tempo trabalhando, resgatando pequeninos em várias... Ele atuou tanto na nave Excelsius, quanto na nave Solaris. A nave Excelsius, para quem não sabe, é uma nave que é conjunta, é uma operação conjunta, atuam nessa espaçonave, tanto a Federação, membros da Federação Galáctica de Mundos, assim como da Aliança da Terra. Então, Jean-Charles Moyan foi um dos agentes da Aliança da Terra, no espaço, no programa de 20 anos, e hoje, também através dos seus filmes maravilhosos, que eu tive a oportunidade de assistir. Aliás, o link está na descrição, antes que me perguntem, tá tudo ali com legendas em português, porque até então o filme foi feito em francês, o original é em francês, e as legendas eram em inglês. Então agora foi disponibilizado pelo Jean-Charles, as legendas em português. Então tem a versão brasileira, português do Brasil. A versão do Brasil agora está disponível também, e vocês podem adquirir o filme, está na descrição. São 4 filmes, os 2 últimos eu recomendo mais, meus amigos? São realmente espetaculares, e é uma produção, não é um documentário, Não é documentário. É um filme mesmo, com efeitos especiais, uma grande produção. Aliás, o próprio Jean-Charles Moyan, ele contou que, aliás, não foi nem no nosso canal, acho que foi em outras entrevistas, que ele acabou gastando uma quantia exorbitante de dinheiro, todas as suas economias. Ele praticamente esgotou todas as suas economias para produzir o seu filme, que é uma forma diferente também de você trabalhar no imaginário das pessoas. É uma forma de revelação. Então, tem a denúncia, tem a forma de filme, porque às vezes a pessoa, é só um filme, assiste esse filme aí, quem sabe, Esse filme te ajude, traga alguma coisa de bom. Um filme de ficção tem muita ação, viu? Tem bastante ação no filme, e é uma forma de entreter, principalmente os jovens, Os jovens, para você, de uma forma ou de outra, introduzir e levar as pessoas à percepção da realidade. É uma forma bastante interessante de você transmitir a revelação. Eu achei realmente sensacional essa iniciativa do Jean-Charles Moyan. Tá ok, meus amigos? Vamos para a exibição dessa entrevista excepcional, que com certeza vai agregar muito na vida de vocês. Fala sobre a capacidade do Jean-Charles de teletransporte, que tem evidências impressionantes. Então eu perguntei se ele acredita que em algum momento ele vai ser capaz de controlar essa habilidade plenamente, e pedi para ele falar um pouco sobre as evidências. On va commencer avec votre capacité de téléportation, qui a de preuves impressionnantes. Est-ce que vous pouvez parler plus de ces preuves? Croyez-vous que vous serez capable de contrôler pleinement cette habilité? Alors, il faut remettre dans le contexte la situation de téléportation. Ele tem que contextualizar a situação da teleportação. Tout a commencé lorsque je suis né, et
Ma maman, quand elle m'a donné la vie, il y avait des éclairs juste au-dessus de la chambre d'hôpital où je suis né. Tudo começou quando ele nasceu, a mãe dele, quando estava dando luz, tinha uma tempestade que estava acontecendo e tinha os relâmpagos que estavam acontecendo em cima do hospital. Il y avait visiblement un signe des cieux que quelque chose allait arriver. Tinha como um sinal dos céus que alguma coisa ia acontecer. Et quelque temps plus tard, lorsque j'avais 4 ans, j'ai disparu mystérieusement sur une plage de France devant mes parents. E algum tempo mais tarde, quando ele tinha 4 anos, ele desapareceu, estava numa praia, desapareceu na frente dos pais. On m'a cherché pendant plus d'une heure avec des maîtres nageurs sauveteurs et du monde, et on n'a pas trouvé ma trace pendant 1 heure. Eles começaram a procurar e duraram mais ou menos 1 hora, eles não encontraram, tinham os bombeiros, todo mundo estava procurando ele, e isso durou 1 hora. Après 1 heure, mes parents étaient désespérés et pleuraient, et je suis réapparu devant mes parents en une fraction de seconde, alors que je n'étais pas là quelques secondes avant. E depois de 1 hora, então tinha os pais que estavam chorando, mas ele apareceu subitamente na frente dos pais, como se nada tivesse acontecido. Personne ne s'est posé de questions où j'étais, ils étaient tout simplement très heureux de m'avoir retrouvé. Ninguém fez nenhuma pergunta, ninguém se perguntou de nada, porque todo mundo estava muito feliz de ter reencontrado ele. Mais voilà, pendant cette heure, il s'était passé quelque chose de déterminant pour toute ma vie. E durante essa 1 hora que ele passou ausente, alguma coisa aconteceu que foi determinante na vida inteira dele. Quelque temps plus tard, j'ai commencé à avoir des interactions étranges avec l'électricité. E pouco tempo mais tarde, ele começou a ter umas interações bem estranhas com a eletricidade. Par exemple, j'étais avec ma maman dans un supermarché et je me sentais fatigué. Por exemplo, ele estava com a mãe dele no supermercado, ele estava se sentindo cansado. J'étais enfant, j'ai décidé de fermer mes petites mains et de fermer mes yeux. Et pour me recharger, je disais que j'avais besoin d'énergie. E ele era uma criança, então ele decidiu que ele ia fechar os punhos, fechar os olhos, porque ele queria se concentrar para se recarregar. Et subitement, les lumières du supermarché se sont éteintes. Et même le système de secours énergétique, le groupe électrogène, ne s'est pas mis en route. E subitamente, todas as luzes do supermercado apagaram, e mesmo as luzes da saída de segurança, subitamente tudo apagou. Ma maman m'a dit « Jean-Charles, c'est toi ?» Et j'ai répondu d'un air amusé « Oui, c'est moi. E a mãe dele perguntou: Jean-Charles, é você? E ele assim disse: sou eu. » Et elle m'a dit « Rallume, s'il te plaît, ça n'est pas drôle. » E ela diz: acende. Isso não é engraçado. Mais ce que nous n'avions pas fait attention avant que les lumières s'éteignent, c'est qu'il y avait un monsieur dans la rangée à côté qui avait tout entendu avant que les lumières s'éteignent. E o que eles não prestaram atenção, que quando tudo estava apagado, é que tinha um homem que estava na fila do lado, no supermercado, que escutou tudo. Et lorsque les lumières se sont rallumées, il tenait une boîte de petits pois dans la main et il était traumatisé, les yeux comme ça, parce qu'il avait tout entendu en détail. E quando as luzes se acenderam, né, ele tinha uma lata de ervilha na mão e ele estava com os olhos assim completamente frisados neles porque ele não tinha entendido nada do que tinha acontecido. Voyant la situation, ma mère a dit « On s'en va payer à la caisse tout de suite. » E vendo a situação que estava acontecendo, ela falou: a gente vai para a caixa agora. Et lorsque nous sommes arrivés, il y avait plusieurs caisses, caisse 1, caisse 2, caisse 3, avec des petites lumières, tu sais, qui clignotaient. E quando eles chegaram no caixa, aí tinha, né, o caixa 1, caixa 2 e 3 que estavam acendendo e apagando. Et je regardais la caisse où nous étions et je m'amusais à l'allumer, à l'éteindre, allumer, éteindre. E ele olhou para a luz da caixa que estava lá e ele estava brincando de acender e apagar, acender e apagar, acender e apagar. Et ma mère a dit « Arrête tout de suite, ce n'est plus drôle du tout. » E a mãe dele falou: para, isso não é engraçado mesmo. Et la même personne qui était traumatisée il y a quelques minutes était dans la rangée d'à côté et nous regardait comme ça. E a mesma pessoa que tinha visto eles quando a luz estava apagada estava na fila do lado e ela estava assim com os olhos traumatizados olhando para eles. Et à ce moment-là, nous sommes partis assez vite du supermarché avec ma maman. E eles saíram muito rápido assim do supermercado com a mãe dele. Je pense que cette personne, s'il est encore vivant, doit s'en souvenir toute sa vie. E ele pensa se essa pessoa que viu ele, se ela ainda está viva, ela se lembra durante a vida deles. Comme il m'est arrivé beaucoup de choses dans la vie, je vais sauter un petit peu pour pouvoir condenser mon histoire le mieux possible. Como muitos fatos aconteceram na vida dele, ele vai saltar um pouco, né, para fazer um pouco mais resumido. Lorsque j'étais à l'école, à la petite école, durant un examen, j'avais envie d'aller aux toilettes. Quando ele estava na escola, acho que deveria ser no primário, ele estava na escola e ele teve vontade de ir no banheiro. Lorsque j'ai levé la main pour m'absenter, tout le monde était figé. La professeure et les élèves étaient comme ça. Plus personne ne bougeait. Quando ele levantou a mão para pedir para ir no banheiro, quando ele olhou em torno dele, todos estavam congelados. Tá? Os coleguinhas, a professora, todo mundo estava congelado. J'ai donc décidé d'aller quand même aux toilettes. Ele então decidiu mesmo assim de ir no banheiro. Lorsque je suis rentré, nous étions au 2e étage. Il n'y avait pas de fenêtre, c'était juste 4 murs avec la porte qui fermait derrière moi. Quando ele chegou, era no segundo andar, só tinha as quatro paredes e não tinha janela. Et lorsque j'ai été dans les toilettes, subitement,
ma tête s'est mise à tourner, comme si j'étais étourdi. Quando ele chegou no banheiro, a cabeça dele começou a girar como se ele tivesse pouco bêbado. Soudain, la lumière s'est éteinte brusquement. E a luz se apagou, mas de uma maneira bem brusca. Dans le noir, j'ai cherché l'interrupteur pour rallumer la lumière. Mas no escuro, ele estava buscando o interruptor para acender a luz. Et lorsque j'ai rallumé la lumière, j'étais toujours dans les toilettes. E quando ele acendeu a luz, ele continuava no banheiro. Mais je n'étais pas dans les mêmes toilettes. Mas ele não estava no mesmo banheiro. J'étais dans les toilettes de l'appartement de mes parents, à plusieurs kilomètres de mon école. Mas ele estava no banheiro dos pais, a vários quilômetros da escola. Toutes mes affaires scolaires étaient restées sur mon bureau avec mon manteau, mes clés, toutes mes affaires. Todo o material escolar dele estava na escola, com as chaves, tudo ficou na escola. Lorsqu'ils ont cherché où j'étais, ils ont pensé que j'avais eu un malaise quelque part, donc ils m'ont cherché dans tout l'établissement. Então eles começaram a buscá-lo, pensando que ele tinha desmaiado, eles estavam procurando ele em todo o prédio. Ils ont vu que la porte des toilettes au deuxième étage était verrouillée, ils ont donc fait appel à un serrurier. E eles viram que a porta do banheiro estava fechada, então eles chamaram um chaveiro. Et lorsqu'ils ont ouvert la porte au deuxième étage, il n'y avait pas de Jean-Charles à l'intérieur, il n'y avait aucune issue. Então quando eles abriram a porta, não tinha nenhum Jean-Charles lá dentro, não tinha ninguém, porque não tinha saída. Je m'étais physiquement téléporté à un autre endroit. E ele realmente se teletransportou para outro lugar. Mes parents ont dû appeler l'école pour inventer une histoire pour me protéger. Os pais tiveram que ligar para a escola para inventar uma história para protegê-lo. C'était la première fois que je me téléportais physiquement. Foi a primeira vez que ele se teletransportou fisicamente. Voilà pour la téléportation. Essa é a teleportação dele. Em seguida, gente, eu vou perguntar sobre as experiências dele em sonho, porque além dessas teleportações físicas, com frequência ele sonhava que tinha estado num lugar e quando ele acordava de manhã, ele percebia que ele tinha trazido coisas daquele lugar, como, por exemplo, a roupa molhada, marca de sol no rosto ou coisas do gênero. E especificamente eu vou perguntar para ele um pouco mais sobre a experiência dele em Antares, que é um desses casos e tem histórias interessantíssimas. Jean-Charles, je vais commencer en anglais, ça va? When you sleep and you dream, you found out it's not really a dream. Yes. Because you wake up with sunburns, with sand in your feet and stuff like that. Vous croyez que c'est un type de téléportation ou qu'est-ce qui se passe quand vous dormez? C'est très intéressant comme question. Merci de l'avoir posée. É uma pergunta muito interessante, obrigado por ter perguntado. Moi-même, je n'ai pas l'explication à tout ce qui m'arrive dans ma vie. Ele mesmo, ele não tem todas as explicações do que acontece na vida dele. Mais une chose est certaine, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose, puisque les gens qui sont autour de moi sont témoins de ces choses. Mas o que é certo é que alguma coisa acontece com ele, porque as pessoas que estão em torno dele, elas são testemunhas desses fenômenos. Effectivement, quand je dors et que je rêve, lorsque je me réveille et que j'ai des stigmates physiques, c'est pas vraiment un rêve. É verdade que quando ele sonha, né, não é realmente um sonho, porque quando ele acorda, ele tem todos os sinais, então isso quer dizer que não é realmente um sonho. Alors, je pense que c'est une sorte de téléportation. Quand j'étais petit, c'était différent de ce que je vis maintenant. Ele pensa que é um tipo de teleportação, mas que não é a mesma que aconteceu quando ele era criança. Donc, je n'ai pas vraiment d'explication à ce qui se passe. Ce que je fais, je le vis pleinement. Então ele não tem explicação do que está acontecendo. Ele só vive plenamente o que acontece. Perfeito. Vou perguntar mais, então, especificamente sobre as experiências dele em Antares, incluindo a pergunta que a gente tem aqui, se ele sabe a localização do planeta, em que constelação estaria e coisas do gênero. Est-ce qu'on peut parler avec Antares, que vous avez visité en rêve, mais pas vraiment rêve, et vous croyez que quand vous êtes là, votre corps, ici, en Terre, est disparu ou est dupliqué? Encore une fois, je ne sais pas si mon corps est là et si je me duplique parce que j'ai eu des expériences qui ont montré que j'étais à deux endroits en même temps physiquement. Mais uma vez, ele não tem certeza se o corpo dele permanece lá ou se o corpo é duplicado, porque tem algumas experiências onde ele foi visto em dois lugares ao mesmo tempo. Ma maman m'a dit récemment que quand j'étais petit, elle allait vérifier, comme toutes les mamans, si je dormais bien dans mon lit, si tout était correct. A mãe dele falou recentemente que ela ia na cama dele para ver se ele dormia mesmo, para saber se tudo estava ok. Et une nuit, elle s'est levée pour aller aux toilettes et a ouvert la porte et je n'étais pas dans mon lit. E uma noite ela se levantou para ir no banheiro, ela abriu a porta do quarto dele e ele não estava na cama. Nous vivions dans un appartement de 9 étages en plein cœur de Paris. Eles viviam num apartamento de 9 andares no coração de Paris. Et je n'étais ni dans la salle de bain, ni dans les toilettes, ni dans ma chambre, ni dans le salon, ni dans la cuisine. C'est un appartement, donc tu ne peux pas te cacher. Ele nem estava no banheiro, nem estava na cozinha, nem estava na sala. Era um apartamento, ele não podia se esconder. Mais quelque chose lui a dit que tout était OK et elle est repartie se coucher comme si de rien n'était. Mais je n'étais pas dans mon lit. Mas ela teve a impressão que alguma coisa dizia para ela que tudo estava ok e ela voltou para a cama, mesmo sabendo que ele não estava na cama dele. Alors la question est,
où est-ce que j'étais. E a pergunta é, onde é que eu estava? Donc, la réponse à ta question, c'est que je pense que parfois, je me déplace physiquement et que je ne suis pas présentement à l'endroit où je suis. Então, a resposta para a tua pergunta é que ele sente que ele se desloca realmente no espaço. Mais j'ai beaucoup d'expériences différentes. J'ai des expériences de rêve où je me réveille et que je suis bronzé, donc je ne sais pas si j'étais dans mon lit ou pas. Mas ele tem muitas experiências diferentes. Quando ele acorda, ele está bronzeado, então ele tem várias experiências diferentes. Ele não sabe se ele estava dormindo ou... Et il y a aussi, lorsque ma mère a constaté que je n'étais pas physiquement dans mon lit. Mais pour tous les autres fois, je ne le sais pas. Mon seul indice, c'est son témoignage lorsque j'étais enfant. Então, quando a mãe dele constatou que ele não estava na cama, então ele não sabia. O único indício que ele tem é a testemunha da mãe dele. Je pense que je fais des expériences multiples sur plein de niveaux. Je peux me téléporter, je peux me bilocation, je peux me projeter en astral. En fait, toutes les réponses sont exactes. Ele pensa que ele tem experiências múltiplas, como a teletransportação, bilocação, projeção, todas as possibilidades são possíveis. J'ai un exemple. Ele tem exemplo. Récemment, il y a quelques mois, j'avais mon téléphone dans la main et dans mon bureau, j'ai des décorations japonaises. Recentemente, ele estava com o telefone na mão e no escritório dele ele tem umas decorações japonesas. Et dans mon téléphone, j'ai une application qui montre ma position physique GPS. E no telefone dele ele tem um aplicativo que mostra a localização física dele pelo GPS. J'ai regardé les décorations sur mon mur en me disant, j'aimerais bien aller au Japon. Ele olhou a decoração dele na parede e ele falou, eu gostaria muito de ir no Japão. Détail important, j'ai un patrimoine génétique du côté de mon papa qui est japonais. Então, um detalhe importante é que ele tem patrimônio genético do lado do pai dele que é japonês. Détail très important. É um detalhe muito importante. J'étais dans mon canapé et d'un seul coup, j'ai commencé à sentir un étourdissement, comme lorsque j'étais dans les toilettes de l'école. Então ele estava no sofá e ele começou a sentir essa bagunça um pouco na cabeça, como a mesma sensação que ele sentiu quando ele estava no banheiro na escola. Et dans cet œil-là et celui-là, j'ai vu deux images différentes. Une image de mon bureau et une image du Japon qui faisait ça et qui commençait à se croiser. Então, no olho direito dele, ele tinha uma imagem do escritório dele, no olho esquerdo dele, ele tinha uma imagem do Japão, e essas duas imagens estavam se cruzando. Et d'un seul coup, l'application GPS a commencé à flasher. E subitamente, o aplicativo do telefone começou a piscar. Et mon icône, où j'étais physiquement au Canada, a changé en une fraction de seconde pour aller sur le Japon. E o ícone que estava indicando que ele estava no Canadá mudou, mas assim, numa fração de segundo, localizando ele no Japão. Et l'application n'arrêtait pas de flasher, et le cercle représentant mon icône physique n'arrêtait pas de tourner, comme si ça buguait, sans cesse. E a aplicação continuava piscando e tinha o ícone que estava circulando, estava realmente circulando todo o tempo, como se estivesse procurando ele. À ce moment précis, je suis parti avec mon téléphone dans le salon voir ma femme Mélanie pour lui demander de filmer avec son téléphone ce qui se passait. E nesse momento, ele foi imediatamente na sala, foi falar com a esposa dele, a Melanie, para pedir para ela filmar o que estava acontecendo. La chose importante qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence entre une application VPN et l'application GPS physique. On ne peut pas changer sa position comme ce qui s'est passé. Então, o que é importante saber é que o aplicativo VPN não é a mesma coisa que o GPS. A gente não pode mudar. On ne peut pas changer la position de la géolocalisation physique. A gente não pode mudar a posição física. Avec cette application, si je me déplace pour aller au cinéma ou au restaurant et que ma femme ou un de mes amis a mon application, il verra l'icône Jean-Charles se déplacer comme ça, ok? Donc c'est mon téléphone physique qui se déplace, ok? Usando esse aplicativo, então, se ele se desloca, então a gente vê que ele está se deslocando através desse aplicativo. Donc, lorsque le téléphone s'est retrouvé au Japon avec mon icône et qu'il tournait comme ça, então, quando o aplicativo localizava o Jean-Charles no Japão e tinha o ícone que girava, c'est parce que le GPS n'avait pas eu le temps de calculer la distance entre les deux. Donc, ça a été instantané. Donc, lui, il s'affolait, il comprenait pas. Comment c'est possible? Il était là, et à la seconde, et là maintenant il est là, à la seconde. Il y a des milliers de kilomètres. Il n'a pas eu le temps de calculer. Então isso quer dizer que o GPS não teve tempo de calcular, porque isso aconteceu na fração de segundo. Então ele ficou maluco, ele não teve tempo de calcular, e c'est por isso que ele estava procurando e procurando. Et l'endroit précis sur lequel le GPS au Japon était arrêté était une ville qui s'appelle Sendai. E o lugar precisamente onde o GPS parou, era numa cidade que chamava Sendai. Précisément une ville que je disais avoir habité lorsque j'étais enfant, dans une ancienne vie que j'avais vécue au Japon. Precisamente numa vila antiga, onde ele dizia, quando ele era criança, que ele viveu nessa cidade numa vida anterior. Car lorsque j'étais enfant, j'écrivais un petit journal intime, un petit journal de bord, dans lequel j'écrivais tout ce qui m'arrivait. Porque quando ele era criança, ele tinha diário, então ele escrevia tudo nesse diário que acontecia com ele. Et je parle de cette ancienne vie que j'ai vécue en 1175, à l'époque du Japon féodal,
dans cette ville qui s'appelait Sendai. E ele fala dessa cidade antiga, uma cidade feudal, na cidade de Sendai. Donc c'était très étrange que mon GPS décide de mettre ma position précisément dans cette ville. E é muito estranho que o GPS decidiu de colocar a localização dele nessa cidade. Situação 1175. 1175. Yes. É, 1175, século XII. Exactly. Et je suis rentré en relation avec des gens au Japon qui ont été intéressés par mon histoire. E ele entrou em contato com as pessoas no Japão que ficaram interessadas com a história dele. Et ce que je racontais dans mon petit livre de bord de mon ancienne vie, ils l'ont retrouvé dans des livres d'histoire du Japon. E o que ele escrevia, o que ele encontrou quando ele escrevia o diário dele, foi encontrado nos livros de histórias do Japão. Alors que je ne suis jamais allé physiquement au Japon. E ele nunca foi fisicamente no Japão. Alors, pour répondre à ta question, il y a beaucoup d'expériences comme ça que je fais. Et à chaque fois, j'ai la chance, merci mon Dieu, d'avoir soit des témoins, soit des preuves physiques ou des preuves scientifiques. Et c'en est une. Peu importe ce qu'on peut penser, il s'est passé quelque chose. Então, para responder a tua pergunta, ele agradece aos céus, ele sempre teve a sorte de poder ter testemunhas, de poder ter provas físicas, de poder ter provas científicas do que está acontecendo com ele. À chaque fois que j'ai vécu des choses dans ma vie, je n'ai pas vécu une seule chose. J'en ai vécu des centaines. J'avais toujours mes parents qui étaient à côté de moi ou des amis d'enfance qui ont témoigné dans ce documentaire Révélation Starseed 2 qui dure 2h45 de preuves et de témoignages sur tout ce que j'ai vécu dans ma vie. A cada vez que ele vivia essas experiências, que não foi uma, mas foram centenas de experiências, ele teve a sorte de ter sempre a família, de ter sempre os amigos que testemunhavam dessas experiências dele, que fazem parte do filme Révélation Starseed. La Révélation Starseed. Et en ce moment, ils sont en français, mais je suis en train de finir la traduction en portugais pour le Brésil et en espagnol pour le monde entier. Mes 4 films vont être disponibles d'ici quelques jours et j'aurai le grand plaisir que le Brésil, pays important dans le monde, puisse découvrir ce que j'ai vécu. O filme Starseed Revelation Starseed só tem em francês, mas nesse momento ele está trabalhando para traduzir em português e em espanhol, e ele realmente ele espera que esse filme vá no mundo inteiro e que venha para o Brasil. Para que os brasileiros possam ter acesso às histórias extraordinárias que ele viveu. Merci, merci. Merci à vous. On a parlé du Japon. Mhm. Ça m'intéresse parce que je suis demi-japonaise aussi. Oui. Agora eu vou começar a falar sobre o Japão. Ele começou a contar um pouco sobre a história dele em Sendai, mas ele tem uma história recente muito interessante sobre a relação dele com Utsu, com o Monte Fuji, que tem uma arca e uma conexão com o Havaí. Então eu vou perguntar para ele sobre isso agora. Est-ce que vous pouvez parler de votre relation avec Utsu, Mont Fuji, l'Arche et la liaison avec le Hawaï? Mon Dieu. Il y a tellement de choses qu'on n'aurait pas assez de temps. Donc, je voudrais pas perturber les gens avec tellement d'informations. C'est tellement... Nous sommes tous perturbés. Allons-y. Existe tanta coisa assim que ele não gostaria de perturbar a cabeça dos ouvintes. Alors, je vais essayer encore une fois d'être concis et précis. Merci. Ele vai tentar ser mais preciso. Uhum. Lorsque j'étais enfant, j'écrivais dans mon petit journal de bord ce que je vivais les nuits où je me déplaçais. Quando ele era criança, ele escrevia no diário dele as noites quando ele saía do corpo, quando ele se deslocava. Et une nuit, je me suis retrouvé dans le mont Fuji. E uma noite, ele se encontrou no Monte Fuji. Et j'ai dessiné, du haut de mes 6-7 ans, le mont Fuji avec un grand vaisseau spatial à l'intérieur du mont Fuji. À mon âge, c'est spécial. E ele desenhou, né, entre os seus 6 e 7 anos, o Monte Fuji, e dentro do Monte Fuji ele desenhou uma nave espacial. Et là, j'ai fait la rencontre d'une personne très lumineuse qui s'appelait Utsu. Ele encontrou uma pessoa que era muito luminosa, que se chamava Utsu. Et lorsqu'elle m'a vu, elle ne m'a pas dit « Bonjour Jean-Charles », mais elle m'a dit « Bonjour Oshi ». Quando ela o viu, ela não disse bom dia, oi Jean-Charles, ela disse oi Uchi. Et Oshi veut dire étoile. E Oshi quer dizer estrela. C'est quand même étrange, parce que étoile, c'est star. Et Starseed, c'est très voisin. E é bem estranho, porque estrela quer dizer star em inglês, e Starseed e estrela são bem próximos. Lorsque j'étais en sa présence, il y avait comme une sorte de portail lumineux à l'intérieur. Quando ele estava presente lá próximo dela, tinha como se fosse portal luminoso. Et elle m'a expliqué que ce portail communiquait avec d'autres endroits sur la planète. E ela explicou que esse portal comunicava com outros lugares no planeta. J'étais dans une arche dans le mont Fuji et je pouvais passer dans une autre arche. E ele estava numa arca no Monte Fuji, ele poderia passar para uma outra arca. Et justement, le passage du mont Fuji permettait de passer
dans une arche qui était à Hawaï. E justamente essa passagem da arca que estava no Monte Fuji permitiu com que ele passasse da arca que estava no Havaí. J'ai eu beaucoup de visites dans le mont Fuji et récemment, il y a quelques mois, presque un an, je suis retourné en tant qu'adulte dans le mont Fuji. Ele visitou várias vezes o Monte Fuji, mas recentemente, mais ou menos um ano, ele retornou enquanto adulto no Monte Fuji. Et Utsu voulait me présenter quelqu'un d'autre. E o Tsu queria apresentar para ele uma outra pessoa. Et devant moi s'est matérialisée une femme sublime qui s'appelait Kono, E em frente dele se materializou uma mulher muito bonita que se chamava Kono, qui était la déesse du mont Fuji. que era a deusa do Monte Fuji. J'essaye de ne pas oublier des détails parce que j'en ai un autre qui vient de me revenir et accrochez-vous bien. E ele está tentando não esquecer os detalhes, porque ele acabou de se lembrar que tem um outro detalhe que ele está pedindo para a gente se segurar, apertar os cintos. Lorsque j'étais à Hawaï, physiquement, avec ma femme Mélanie, pour aller rencontrer notre ami Michael Sala, Então, quando ele estava no Havaí, juntamente com a esposa dele, Melanie, para encontrar um amigo dele, o Michael Sala, pour le tournage de Rive Sud Origine 2, quando eles estavam filmando o filme River Sud Origem 2, nous étions en voiture et dans un virage, nous avons vu un cimetière japonais avec des centaines de tombes, toutes écrites en japonais. estavam de carro, então quando eles estavam cruzando lá, eles viram um cemitério com várias tombas, e nessas tombas tudo estava escrito em japonês. J'ai décidé de m'arrêter parce que je sentais quelque chose qui m'attirait, une attraction. Ele decidiu de parar porque ele sentia que tinha alguma coisa que estava chamando ele. Tinha como se fosse uma atração. Nous sommes arrêtés et j'ai demandé à Mélanie de me prendre en photo devant une tombe sur des centaines. C'est écrit en japonais. On est d'accord que je ne comprends pas le japonais. Eles pararam e ele pediu a Melanie para tirar uma foto em cima, na frente de uma tomba. Mas tinham centenas de tombas. Então, assim, ele não compreendia o japonês, mas foi essa tomba. Et j'ai fait la même chose pour Mélanie, qui a vu une tombe qui lui plaisait, et j'ai pris une photo. E ele fez a mesma coisa para Melanie, que viu uma cova que ela gostou muito, e ele tirou a foto dela. 4 ans plus tard, j'ai fait la connaissance de Miyoko Sano et d'une autre personne aussi. E 4 anos mais tarde, ele conheceu a Miyoko Sano, que apresentou ele, e ele conheceu uma outra pessoa também. À qui j'ai demandé, tiens, pourrais-tu me dire ce qui est écrit sur la tombe? E ele perguntou para essa pessoa, será que você poderia me dizer o que é que está escrito nessa tumba? Et elle me dit, c'est écrit guerrier de lumière. E ela disse que estava escrito Guerreiro da Luz. Et je regardais mes photos d'Hawaï et je tombe de nouveau sur celle de Mélanie. E ele estava olhando as fotos do Havaí e ele, né, caiu em cima dessa foto, que era a foto da Melanie com a tomba. Et je zoome avec Photoshop et qu'est-ce que je vois d'écrit sur la tombe? E ele aumentou com o Photoshop, e o que estava escrito nessa tumba? Kono. Estava escrito Kono. Une chance sur combien de millions que c'était déjà écrit ce que j'allais vivre après, en rencontrant Kono. E isso é um azar, né, entre milhões e milhões e milhões, que ele ia encontrar essa tomba que estava escrito Kono. Alors, au Japon, ils sont très, très, très excités de me recevoir en 2024 parce que beaucoup d'historiens se sont penchés sur mon histoire. E no Japão, eles estão muito excitados de encontrá-lo em 2024, porque vários historiadores, Et il y a des choses que j'ai dites enfant qui sont uniquement dans des écrits, uniquement en japonais, dont je ne pouvais pas inventer ces détails. e que tem coisas que ele falou que ele era criança, que existem só realmente nas escrituras, e que ele não sabia, porque ele era uma criança. Pour en revenir à Hawaï, lorsque j'ai été téléporté dans le mont Mauna Kea, dans lequel il y avait un vaisseau, il y avait des inscriptions comme des inscriptions anciennes à l'intérieur du vaisseau. E para voltar no Havaí, quando ele se teletransportou no Mauna Kea, que é uma nave espacial, tinha escrito em japonês. Lorsque je m'approchais, les écritures pulsaient en lumière. Quando ele se aproximava, o que estava escrito começava a pulsar com luz. Kono m'a montré un hologramme de toutes les îles d'Hawaï qui apparaissaient avec des tunnels secrets qui rentraient au centre de la Terre. E Kono mostrava para ele um holograma que indicava todos os túneis no Havaí, que mostrava para lugares secretos. Et elle m'a dit qu'il y avait des peuples anciens qui vivaient en dessous de l'île. E ela disse que existiam povos antigos que moravam embaixo da cidade. Alors, au vu de ce qui se passe en ce moment à Hawaï, mon cœur est en peine parce que je trouve ça étrange qu'il y ait eu ce genre de choses alors qu'il y a en dessous toute une histoire bien spécifique à Hawaï. O que está acontecendo no Hawaii, né, o coração dele chora, porque assim, sabendo o que está acontecendo e o que existe embaixo é muito, muito interessante. Et pour en revenir à Kono et à Utsu, dans le vaisseau du mont Fuji, il y avait des écritures japonaises très anciennes. E para voltar com o Kono e no Monte Fuji, dentro da nave espacial, tinham escrituras japonesas bem antigas. Et lorsque je me suis approché, ça a commencé à pulser aussi, les lumières. Il y avait une interaction avec moi. Quando ele se aproximava, começava a pulsar, tinha uma interação com ele. Et lorsque Utsu m'a présenté Kono et qu'elle est sortie de la lumière, j'ai un tatouage ici sur ma peau qui commençait à me brûler, qui a commencé à chauffer, comme si mon tatouage s'illuminait à l'intérieur, ici. Ok. Quando Utsu que apresentou Kono, quando ele
começava a se aproximar, tinha a tatuagem, ele tem uma tatuagem, a tatuagem começava a queimar. Et j'ai appris que le symbole d'Utsu, c'était un dragon de lumière, un dragon de feu. E ele ficou sabendo que o símbolo da Utsu é um símbolo, é o dragão do fogo. Et Utsu, elle, c'était un dragon d'eau. Et je suis du Yao. signe du cancer, c'est l'eau. Donc j'ai comme si j'avais les deux en fait. C'est très étrange hein, à expliquer. E a Utsu era um dragão de água, mas ele é o signo de câncer. E ele é água, então é como se ele tivesse os dois, assim, é bem estranho. Et lorsqu'on regarde l'île du Japon par satellite, on a l'impression de voir un dragon qui dort. E quando a gente olha as ilhas do Japão, do satélite, é como se a gente visse um dragão que está dormindo. Donc ma connexion avec le Japon est très importante aussi. Então a conexão dele com o Japão é muito importante também. Et je trouve ça étrange que tu aies aussi du sang japonais. C'est très spécial, parce que c'est la même chose pour moi. Ele acha interessante também e estranho que você também tem sangue japonês. Isso é uma conexão muito importante para ele. Já que ele já falou do Havaí, da situação que aconteceu lá recentemente, eu vou perguntar se ele tem alguma ideia, se o que aconteceu em Lahaina tem alguma relação com a arca que existe lá, ou qualquer outra coisa, se ele sabe alguma coisa. Comme vous avez déjà parlé de la situation de Hawaï, est-ce que vous savez de quelque chose avec cet accident, l'arche, ou ces villes souterraines? Est-ce que vous avez n'importe quelle information? Sur la situation actuelle, Oui, à Lahaina. Est-ce qu'il y a une relation avec tout ça ou non? C'est très délicat hein, parce qu'il faut faire attention avec l'intelligence artificielle qui pourrait. Alors, je vais être très. É muito delicado porque ele tem que prestar atenção com a inteligência artificial, então ele vai fazer um pouco um contorno. Personnellement, c'est juste moi, personnellement. Je pense il n'y a pas de hasard à ce qui vient de se passer. C'est tragique, mais lorsqu'on voit l'état et les dégâts vus d'hélicoptère, ça paraît pas naturel. Então, pessoalmente, só cabe a ele, assim, o que aconteceu é trágico e nada acontece por acaso, então quando a gente vê... Eu continuo aqui. O que ele estava falando é que quando você olha por helicóptero, não parece um acidente natural. Oui, je fais attention à tout ce que je dis en fait. Ouais. Je pèse. Oui, si vous croyez que ça vaut pas la peine de le dire ici, il n'y a pas de problème. Non, mais je peux le dire d'une manière détournée, mais les gens comprendront. Je pense que les gens sont assez ouverts d'esprit pour comprendre. Ok. En général, on fait de fou. Quand on parle de ce type de choses, on peut parler de culinaire, par exemple, faire des comparaisons. Moi, je dirais qu'en fait, il y a beaucoup d'ancêtres et d'histoires importantes qu'on ne veut pas forcément révéler. Donc, il y a des catastrophes provoquées. Ele diz que tem vários ancestrais e tem várias catástrofes que não podem ser reveladas. Donc, pour ma part, j'ai un gros doute sur Dame Nature. Da parte dele, ele tem muitas dúvidas relacionadas à Mãe Gaia. Surtout qu'aujourd'hui, il y a eu la même chose dans les îles de Tenerife, en Espagne. Sobretudo que hoje aconteceu também nas ilhas do Tenerife, na Espanha. Et en France cet été, et au Canada aussi. E na França, nesse verão, no Canadá também, e é muita coisa. Donc, tirez-en les conclusions que vous voulez. Então, cada pode tirar a conclusão que cada quer. Já que entramos nesse tema, minha próxima pergunta, então, é se ele acredita que nós teremos, ou se já começou, talvez, uma interação dos seres que estão em estasis no Lago Vostok, por exemplo, com os tripulantes que estão encarnados. Vous avez compris ça? Ben oui, j'ai compris que tu parlais de l'Antarctique avec les gens qui étaient en stase. Parce qu'on a déjà commencé avec ça. Donc, quand croyez-vous que l'interaction des êtres en stasis du lac Vostok, par exemple, avec l'équipage incarné, comme nous, commencera ou a déjà commencé? Je pense qu'il a déjà commencé et qu'en ce moment, il y a un éveil de l'humanité qui se fait progressivement et graduellement, et que les gens qui sont reliés envoient des informations pour que l'éveil planétaire se fasse. Então ele acha que já começou, então todo esse despertar já começou e acontece gradualmente. Então isso vai acontecendo gradualmente, as pessoas vão se encontrando. Et il y a aussi quelque chose d'important que je voulais dire au niveau du Brésil. Si je me souviens, c'est Grosso Mondo, Mondo Grosso, ça vous dit quelque chose? Mato Grosso. Mato Grosso. Une province du Brésil. C'est ça, il y a des cavernes ici. Ouais. Eh bien, il y aurait une entrée pour aller à Lagarta. Ouais. Então o que ele diz que é importante é que aqui no Brasil, no Mato Grosso, tem cavernas, e essas cavernas são entradas para Agartha. Et je pense qu'il doit y avoir dans chaque endroit du monde sacré, important, des arches, probablement au Brésil aussi, parce que c'est un endroit sacré, le Brésil. Então ele acha que em cada lugar no mundo, em lugares sagrados, existe uma arca, como no Brasil, que é um lugar sagrado também. Eu vou só fazer um comentário para ele de que no estado perto do Mato Grosso, na verdade em Goiás, o JP já identificou uma arca na cidade de Caldas Novas e dá para ver pelo satélite. Eu vou fazer esse comentário antes de fazer a minha próxima pergunta, tá? JP a déjà localisé une arche au Brésil. C'est pas la province
province de Mato Grosso, mais c'est près de Mato Grosso, c'est à la province de Goiás. Il y a une ville qui s'appelle Caldas Novas. On peut voir facilement, je vais parler en anglais. Terreno arenoso, né? Você conversa isso em francês. We can see something in this city that is very similar to what we can see in the I can't say the name of the country. Yeah, that other country where you can see the sand parks. You can see something similar in Brazil. And JP has showed via satellite photos. You can easily see that is in the ground. Well, from above, you see sand in the middle, like nowhere. So Très intéressant. Yeah. Agora eu vou perguntar então pedir para ele contar um pouco sobre o encontro dele, o reencontro com a equipe de alma dele, que inclui o Tony Rodrigues, a Rebecca Rose, o Chris O'Connor et esse tipo de pessoas. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos rencontres avec votre équipe d'âme, avec Tony Rodrigues, Rebecca Rose, Chris O'Connor, bien sûr, Elena, David Rousseau et tous ces gens-là. Comment c'était pour vous? Mon Dieu, c'est vraiment des questions très intéressantes, mais qui demandent beaucoup de développement. Alors c'est des super questions, sauf que ça prend... São perguntas bem interessantes, mas que tomariam muito tempo para ser desenvolvidas. Je vais essayer encore de condenser. Ele vai tentar realmente condensar mais uma vez. Tous les gens que tu as cités sont des gens que j'ai rencontrés en haut et qui se souviennent d'une interaction avec moi alors que nous ne nous connaissions pas encore. Todas as pessoas que você citou são pessoas que já se conheciam lá em cima, mas que aqui elas não se conheciam ainda. Nous avons tous des liens très très forts, notamment avec mon ami Elena Danaan et avec d'autres personnes comme JP, avec David Rousseau. Nous avons un vécu que nous avons expliqué soit dans des livres, soit dans des films, avant que nous nous connaissions. Eles todos têm laço muito forte, como a Helena, o JP, mas cada foi contando da sua forma, né, com livros, com filmes, antes de se conhecerem. Avec Elena, la particularité que nous avons, c'est que nous avons voyagé ensemble dans des endroits de la planète et lorsque nous avons comparé nos voyages, eh bien, c'était les mêmes. E com a Helena, eles viajaram juntos em vários lugares do planeta. E quando eles começaram a comparar as viagens, mas tudo correspondia. Alors, la chose importante pour les gens qui nous écoutent, o que é importante para as pessoas que estão escutando a gente agora, pour ne pas interférer dans notre narratif de ce que nous avions vécu la nuit d'avant, para não ter interferência do que eles viveram na narração da noite anterior, nous ne nous parlions pas de ce que nous avions vécu la nuit, pour ne pas perturber notre récit. Eles não se falavam que eles tinham vivido da noite para não interferir na narrativa deles. Et nous avions trouvé une technique qui était d'envoyer chacun un email à Michael en même temps, sans s'être parlé auparavant. Eles tinham uma técnica que era de enviar um e-mail a Michael Salah sem ter se falado antes. Et lorsque Michael ouvrait ses courriels et qu'il regardait les deux, c'était exactement la même chose. Então, quando o Michael Salah abria os e-mails e que ele via os dois e-mails, era exatamente a mesma coisa. Et je parle de détails qui sont hallucinants. E ele fala de detalhes que são realmente alucinantes, incríveis. Comme la première fois que je suis parti en Irlande, ça faisait quelques jours ou une semaine qu'on se connaissait seulement en visio avec Elena. E foi da vez que ele foi na Irlanda e ele só tinha conhecido a Helena fazia uma semana. Je me souviens avoir été dans un petit chemin près d'une montagne avec des nuages. Ele se lembra de ter ido num pequeno caminho perto de uma montanha, com nuvens. Il y avait un chien devant qui marchait dans l'allée et je tenais la main d'Elena. E tinha cachorro que estava ali andando no caminho, ele estava andando, pego na mão da Helena. Et au-dessus des nuages, il y avait un énorme vaisseau. E em cima das nuvens tinha uma grande nave. Et Elena m'a dit, viens, je vais te présenter à la famille. E a Helena disse, vem, eu vou te apresentar para a família. Et lorsque le lendemain, j'ai parlé à Elena en lui décrivant mon rêve, c'est exactement l'endroit où elle habite. C'est le terrain à côté de sa maison. E quando no outro dia ele foi descrever para a Helena o que ele tinha vivido, é exatamente o lugar onde a Helena mora. É o terreno do lado da casa da Helena. Et je ne suis jamais allé de ma vie en Irlande. E ele nunca foi na Irlanda. Je me souviens de la suite. Je me suis retrouvé dans le vaisseau, l'Excelsior. Il y avait Elena et il y avait Toran qui est arrivé derrière moi et j'ai senti toute l'électricité m'entourer avec un amour inconditionnel. E ele se lembra da viagem, ele se encontrou no Excelsior, na nave, e tinha a Helena, e ele sentiu tinha Toran, porque ele sentiu essa eletricidade que estava chegando, essa eletricidade de amor atrás dele. Et juste devant nous, il y avait une femme en combinaison argentée, blonde, et c'était ma femme Mélanie. E na frente deles tinha uma mulher
vestida com roupa prateada, e ela era loira, e era a Melanie, a esposa dele. Et lorsqu'elle s'est retournée, elle a dit, tu es surprise de me voir ici, chérie? E quando ela se virou, ela disse para ele, está surpreso de me ver aqui, carinho? Et elle a dit, moi et Elena, nous sommes amis de longue date, dans une autre ligne de temps. Je dois repartir maintenant, je te laisse finir ta visite. E ela disse que ela e a Helena são amigas de que vem de muito longe, de outras linhas do tempo, e que ela tinha que ir porque ela tinha que fazer a vida dela. Et elle s'est Seguir a téléportée. vida dela. E ela se teletransportou. À ce moment précis, Thoran est arrivé face à moi, cheveux blonds, visage parfait, des yeux bleus lumineux lagons. E nesse momento, precisamente, o Torrand veio na frente dele, assim, um rosto muito perfeito, quadrado, com olhos bem azuis, como lago azul, On aurait dit un ange. como se fosse um anjo. Il a posé ses doigts sur mon visage, comme ça, Ele colocou os dedos dele na testa dele, et d'un seul coup, ma tête a commencé à tourner, et il m'a dit, ne t'inquiète pas, tout va bien. Et nous nous sommes retrouvés téléportés en Antarctique, sous le lac Vostok. e a cabeça dele começou a girar, ele falou, não se preocupa, tudo vai bem, e ele se encontrou, ele foi teletransportado na Antártida, no lago Vostok. J'étais en pyjama, j'avais un peu froid, Ele tava em pijamas, tinha um pouco de frio, et j'ai senti une énergie chaude m'entourer, et je n'avais plus froid. ele sentiu uma energia de calor, e depois ele não tinha mais frio. Nous étions dans cette arche, et il y avait, en forme d'étoile, des gens, des êtres bleutés, violacés, très très grands, en stase. E eles estavam nessa arca, e eles viram em forma de estrela, como se fossem seres azuis, violeta, que estavam em estado de estase. Et lorsque je me suis approché d'un des pods en stase, E quando ele se aproximou de um local onde tinha o estase, ils se sont illuminés. Quand je m'approchais et quand je reculais, ça pulsait. e eles se acenderam quando ele se aproximou, e quando ele se distanciou, começava a pulsar. J'avais encore une interaction avec ces êtres en stase. E ele tinha mais uma vez uma interação com esses seres que estavam em estase. Et au milieu de cette étoile d'êtres en stase, il y avait comme une grande bulle de savon lumineuse qui était un portail, comme une porte des étoiles. E no meio desses seres que estavam em forma de estrela, tinha em cima, tinha como se fosse uma bolha de sabão luminosa, que era como se fosse um portal. Et on m'a dit que c'était encore une porte pour passer d'une arche à une autre. E eles disseram que era mais uma porta que permitia de passeio de uma arca para uma outra. Il y a tellement de choses à dire, mes amis, que je ne sais plus par où commencer. Tem tanta coisa para dizer, meus amigos, que ele não sabe por onde começar. Alors j'espère que les gens qui vont nous écouter vont pas être en train de dire « Mon Dieu, je comprends rien ». Et j'ai même pas encore parlé de mon implication dans la force spatiale. E ele espera que as pessoas que estão escutando, elas vão dizer, meu Deus, não estou entendendo nada, e ele ainda nem falou da participação dele na Força Especial. Je peux vous en parler si vous voulez. Eu vou falar para ele, na verdade, assim, que quem segue o Demis conhece razoavelmente bem a história dele. Eu vou pedir para ele seguir. Nous croyons qu'au contraire, le public de Demis connaît votre histoire parce que Demis parle de tout ça tout le temps. Ainsi que les gens qui vont nous voir aimeront tout ça. Ils vont comprendre, certainement. Est-ce que vous pouvez parler de la Space Force? Alors, lorsque j'avais 12 ans, j'étais chez mes parents dans ma chambre et une nuit, j'entendais bouger dans ma chambre. Quando ele era criança, ele tinha mais ou menos 12 anos, ele estava na casa dos pais, no quarto dele, e ele começou a escutar alguma coisa que estava se mexendo. Mais je dormais sur le ventre, donc je ne pouvais pas voir ce qui se passait. Mas ele dormia de barriga para baixo, ele não podia ver o que estava acontecendo. Et lorsque j'ai voulu me tourner, une force me maintenait sur mon matelas. E quando ele tentou de se virar, mas tinha uma força que estava mantendo ele colado no colchão, na cama. La nuit suivante, j'ai décidé de dormir sur le dos. Comme ça, si j'entendais un bruit, j'aurais pu ouvrir les yeux. E na noite seguinte, ele decidiu de se deitar, de dormir de costas. Se acontecesse algum barulho, ele poderia reagir. Et cette nuit-là, j'ai entendu encore du bruit. E essa noite lá, ele escutou mais uma vez barulho. J'ai ouvert les yeux et au fond de ma pièce, j'ai vu une ombre. Ele abriu os olhos, ele viu no fundo, lá no quarto dele, tinha como se fosse uma sombra. Et j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre. Ele tinha realmente a impressão que tinha alguém no quarto dele. Alors j'ai fixé l'ombre comme ça et je l'ai pas quitté du regard. E ele começou a fixar a sombra com os olhos, ele não tirava o olhar da sombra. Et d'un seul coup, l'ombre a bougé. E de uma hora para outra, a sombra se mexeu. Et j'ai dit, je te vois. E ele disse, eu tô te vendo. Et l'ombre s'est arrêtée de bouger. Comme si la chose qui était là s'est dit, si je bouge pas, il me voit pas. E a sombra parou de mexer, como se ela se dissesse, se eu paro de mexer, ele não vai me ver. Et il a rebougé. E ele se moveu. Et j'ai dit, je te vois vraiment. E ele disse, eu tô te vendo realmente. Et là, il est sorti de l'obscurité. J'avais une petite table de nuit avec une lampe et j'ai vu que c'était pas une ombre. E ele saiu da sombra,
ele tinha uma luz que estava em cima da mesinha da cama e ele viu que não era uma sombra. C'était un grand être, pas de cheveux, la peau verte et les yeux rouges. Era como se fosse um ser bem grande, que não tinha cabelo, de pele verde e de olhos vermelhos. Il avait une combinaison et il s'est assis au bout de mon lit. Ele tinha como se fosse um macacão, ele sentou no pé da cama dele. Et il m'a dit « Bonjour, je m'appelle Victor ». E ele disse, oi, eu me chamo Victor. Et il m'a dit « T'es pas censé me voir parce qu'on n'est pas dans la même fréquence vibratoire E ele disse, mas você não deveria me ver porque a gente não está na mesma frequência vibratória. ». Sauf que oui, je pouvais le voir parce que ma fréquence était la même que la sienne. Só que ele poderia vê-lo porque a frequência dele era a mesma a do Victor. Et il m'a dit « Je suis ici pour te protéger, E ele disse, eu estou aqui para te proteger, mais je vais avoir des problèmes parce que j'étais pas censé rentrer en contact avec toi ». mas eu vou ter problemas porque eu não deveria estar entrando em contato com você. Et il s'est téléporté, il a disparu dans un nuage de lumière devant moi. Ele se teletransportou, ele desapareceu com uma nuvem de luz na frente dele. Le lendemain, il est revenu No outro dia, ele voltou. et il m'a dit « J'ai l'autorisation du conseil pour rester en contact avec toi ». J'étais content. E ele disse, eu tenho autorização de permanecer em contato com você pelo conselho. Aí ele disse, ele ficou super contente. Parce que j'ai pas de frères et sœurs, je suis fils unique, donc j'avais un ami. É porque ele não tem irmã nem irmão, né? Ele é filho único. Agora quel ele disse, eu tenho um amigo. Et quel E ami que amigo? E que amigo? Et là, il me dit, c'est important qu'on reste en contact parce que il va se passer des choses dans les mois qui viennent et tu auras besoin de réponses à tes questions. E ele falou que é importante que eles permanecessem em contato porque coisas iriam acontecer nos próximos meses e que era importante de permanecer em contato. Et effectivement, à l'âge de 13 ans, il m'est arrivé quelque chose de déterminant dans toute ma vie. E realmente, na idade de 13 anos, aconteceu algo que foi determinante na vida dele. J'étais en colonie de vacances dans un camp avec d'autres enfants Ele estava numa colônia de férias com outras crianças et nous sommes partis faire une randonnée en montagne. e eles partiram para fazer uma caminhada na montanha. Et je n'avais pas pris mon chapeau avec moi et j'ai pris un très très gros coup de soleil sur la tête qui en a découlé d'une insolation très très violente. Então ele não tinha levado o chapéu dele, então ele tomou muito sol, que se tornou uma grande insolação. J'ai été transporté d'urgence à l'hôpital pour me faire des radiographies parce que j'avais l'impression que ma tête, mon cœur battait dans ma tête et que je m'évanouissais toutes les secondes. E ele foi levado imediatamente para o hospital para fazer radiografia, porque é como se tivesse o coração dele batesse na cabeça dele, ele estava todo o tempo desmaiando. J'ai donc été hospitalisé plusieurs jours et on m'a fait des radiographies au rayon X. E ele ficou hospitalizado vários dias e fizeram de radiografia com o raio-x. Lorsque je suis passé dans l'appareil de radiographie, il ne fonctionnait pas. E quando ele passou no aparelho de radiografia, o aparelho não funcionou. Donc le radiologue, il comprenait pas. Então o médico não compreendeu o que estava acontecendo. Moi, oui. E ele entendia o que estava acontecendo. Ils ont donc fait une radiographie et sur la première radiographie, ils ont trouvé quelque chose, une tache blanche. Ils pensaient que c'était une poussière. Eles fizeram radiografias e na primeira radiografia eles encontraram como se fosse uma mancha branca. Eles pensavam que era uma poeira. Ils ont donc décidé de refaire la radiographie et il y avait toujours la même tache blanche dessus. Eles decidiram de fazer uma outra radiografia e essa mancha branca continuava na radiografia. Ça ressemblait à un tic-tac, une gélule métallique. Era como se fosse uma cápsulazinha de metal. Uma balinha tic-tac, isso, metálica. Et je suis resté en observation avec une injection dans mon bras qui m'envoyait du glucose et de l'eau parce que j'étais très déshydraté. E ele ficou hospitalizado com injeção no braço, tomando glicose e água, porque ele estava bem desidratado. Et une nuit, le médecin est rentré dans ma chambre avec une autre personne. C'était un militaire. Et il a allumé un panneau et il a mis... Dans la chambre, il y avait des panneaux lumineux dans lesquels tu pouvais regarder les radiographies. E uma noite o médico veio, mas ele estava acompanhado com um militar. E ele estava com a radiografia, então ele acendeu como se fosse um painel para poder ver a radiografia. Alors j'étais un petit peu, j'avais des nausées, donc je perdais connaissance, je revenais, mais j'entendais ce qu'il disait, il parlait de moi. Então ele estava com náuseas, ele estava indo e voltando assim, mas ele entendia que eles estavam falando sobre ele. J'essayais de comprendre ce qu'il disait sur moi aux militaires, mais j'arrivais pas à comprendre le militaire. Então ele estava tentando compreender o que eles estavam falando sobre ele, mas ele não conseguia entender o que o militar estava dizendo. Et la raison pour laquelle je comprenais pas, c'est parce que le militaire ne parlait pas français, il parlait allemand. Ele sabia que ele não estava entendendo porque eles estavam falando O militar português. falava alemão, por isso que ele não conseguia Isso, o entender. militar falava alemão. É. J'ai perdu connaissance. Ele desmaiou. J'ai été réveillé soudain, en pleine nuit, par un autre militaire, avec les cheveux blancs et les yeux bleus, très gentil, qui m'a dit « Dépêche-toi, je ne veux pas que nous loupions le saut ». E ele foi acordado por um outro militar de cabelos loiros e olhos azuis, que acordou ele dizendo: tem que se apressar porque a gente não tem que perder o grande salto. Je comprenais pas ce qu'il voulait, mais je me suis dit « Je suis un enfant, je vais écouter ce qu'il a à me dire ». Donc je l'ai suivi. Então ele era uma criança, ele não sabia o que estava acontecendo, mas como ele era um adulto, então ele falou que eu vou seguir o que ele está dizendo. Pour moi,
je pensais qu'on me transférait dans un autre département de l'hôpital parce qu'ils avaient découvert quelque chose d'anormal dans mon cerveau. Ele pensava que para ele ia ser transferido para outro departamento no hospital, porque talvez eles tinham encontrado alguma coisa no cérebro dele. J'ai donc pris un long couloir avec lui, qui avait l'air de s'allonger quand je marchais. E aí eles foram entrando num corredor que ele tinha uma sensação que o corredor se prolongava cada vez mais que ele avançava. Et nous sommes arrivés à un ascenseur qui a ouvert ses portes. E eles chegaram no elevador que abriu as portas. Dans cet ascenseur, il y avait un militaire habillé tout en noir, avec des lunettes noires, et il y avait un emblème d'un triangle rouge sur sa poitrine. E tinha militar, né, que estava todo vestido de preto, com óculos preto, e tinha um emblema com triângulo vermelho. Les portes se sont refermées et nous avons commencé à descendre, descendre, très profond. E as portas se fecharam e eles começaram a descer profundamente. J'ai commencé à stresser parce que je me suis dit, c'est pas possible de descendre aussi profond, l'hôpital n'est pas aussi profond. Ele começou a ficar estressado porque ele falou, não é possível que a gente está descendo assim profundo, no hospital não existe isso. Et au moment où j'ai commencé à stresser, toutes les lumières de l'ascenseur ont commencé à descendre. Aí no momento ele começou a se estressar, as luzes do elevador começaram a pulsar. Le militaire a posé sa main sur mon épaule et m'a dit, tranquille, tout va bien, tu n'es pas en danger, rassure-toi. Aí o militar colocou a mão no ombro dele e falou, fique calmo, você não está em perigo, tudo vai ficar bem. Il était très gentil avec moi. Ele era bem gentil com ele. L'ascenseur a touché le fond et les portes sont ouvertes. O elevador chegou no fundo e as portas se abriram, Mais c'était pas les mêmes portes. On aurait dit que le métal venait de s'ouvrir, tout seul. mas não eram as mesmas portas, era como se fosse o metal, como se ele tivesse se aberto sozinho. Petite parenthèse importante, au Japon, ils ont montré un nouveau système de métaux qu'on pouvait coller sans aucun joint au milieu. Ça fait comme ça, c'est magnifique et on ne voit pas la jonction. E aí parêntese importante que no Japão eles começaram a criar um sistema de porta em metal que se abre sem ter nenhuma juntura e não tem fissura quando se fecha. Étrange. É bem estranho. Les portes s'ouvrent et le militaire me dit, ça s'arrête ici pour moi, continue tout seul. E as portas se abriram e o militar falou, ok, aqui para mim termina, você tem que continuar sozinho. C'est pas très rassurant. Isso não dá nenhuma segurança. Mais je sentais au fond de moi une assurance, une force, une tranquillité. Mas ele sentia no fundo dele assim uma certa segurança, uma certa tranquilidade. Probablement que Victor devait me dire, tranquille, tout va bien, tout est sous contrôle. Provavelmente o Vitória estava dizendo, calma, tudo está em controle. O Victor, no caso, né? Sim. Et dans cette espèce de grand hangar, il y avait plein de lignes d'enfants, garçons et filles, qui attendaient comme ça, en blouse d'hôpital. E nesse lugar era um hangar, e nesse hangar tinham várias linhas de meninos e meninas, estavam todos com esses blusões de hospital. Et je suis arrivé devant une petite table avec une femme devant moi. E ele chegou, parou em frente de uma mulher que estava sentada numa mesinha. Et sur cette table, il y avait une petite boîte transparente. E nessa mesa tinha como se fosse uma caixinha transparente. Et elle m'a dit, mets ta main dans cette petite boîte. E ela disse, coloca a tua mão nessa caixinha. Et j'ai vu comme une lumière de photocopie passer progressivement sur ma main. Ele viu como se fosse uma luz fotocopiosa de Xerox passando na mão dele. Et elle m'a dit, c'est pour analyser ton ADN, ta signature ADN. E ela falou que era para analisar o ADN dele, a assinatura do DNA dele. Et à ce moment-là, elle m'a tendu une combinaison noire, un seul morceau avec une fermeture éclair, et il y avait un logo ici, argenté, représentant un cheval ailé, un Pégase. E nesse momento ela deu para ele como se fosse um uniforme, e nesse uniforme... macacão preto de zíper com o símbolo de Pegasus prateado aí. Et elle m'a dit, mets cette combinaison et va rejoindre les autres enfants dans la ligne. E ela falou, coloca esse macacão e vai junto com as outras crianças na fila. Je suis donc allé dans cette ligne, et lorsque nous sommes arrivés dans la ligne, il y avait un couloir avec une grande lumière blanche au bout, qui pulsait. Quando ele chegou nessa fila, tinha como se fosse... nesse corredor tinha uma grande luz azul qui pulsava. Lorsque je suis arrivé à cette lumière, j'ai senti plein de picotements, la tête a commencé à me tourner et automatiquement, j'ai été aspiré et je me suis retrouvé dans un autre hangar. E quando ele chegou nessa luz, começou a picotar, como se tivesse várias picotadas, e ele foi puxado. E quando ele chegou no outro lado, era como se fosse um outro hangar. Il y avait des médecins en blouse blanche et des militaires et chaque enfant étaient séparés par filles, garçons, dans différentes sections. E tinha doutores com roupas brancas e militares, e cada grupo de meninos e meninas eram separados por grupos. Et en fait, ils testaient les peurs de chaque enfant pour les sélectionner. Então eles estavam testando os medos de cada criança para selecioná-los. Beaucoup ont échoué et moi j'ai réussi. Vários falharam e ele conseguiu. Le médecin radiologiste du début, avec le militaire, m'a fait signe de venir comme ça. E o médico radiologista do hospital fez sinal para ele, assim, chamou ele para ele vir. Et je l'ai entendu dire au militaire,
c'est le garçon dont je vous ai parlé. E ele escutou ele dizendo para o militar: esse é o menino que eu falei para vocês. Il m'a dit, va dans la pièce sombre qui est au bout. E ele falou para ir lá naquele quarto escuro. J'y suis allé, et lorsque je suis rentré, j'ai eu une drôle de sensation. Pas une peur, une sensation étrange, quelque chose de très bizarre. E quando ele entrou, ele sentiu algo meio estranho. Assim, não era medo, mas era uma sensação estranha. Et dans l'obscurité est sortie une immense menthe. E na obscuridade saiu como se fosse louva-a-Deus. Elle s'est approchée de moi Ela se aproximou dele et elle a posé sa patte velue sur mon épaule. e ela colocou a pata cabeluda dela no ombro dele. Et elle m'a regardé avec ses gros yeux et par télépathie, elle m'a dit, tout est ok, tout va bien, rassure-toi, tu as été choisi. E ela falou para ele com os grandes olhos, por telepatia: tudo vai ficar bem, tudo tá ok, você foi selecionado. Et j'ai perdu connaissance. E ele desmaiou. Lorsque j'ai rouvert les yeux, j'étais dans mon lit d'hôpital avec tout, comme si rien ne s'était passé. Mais je me souvenais de ce qui venait d'arriver et j'ai reperdu connaissance. E quando ele acordou de novo, ele estava no hospital, estava na cama do hospital com todos os equipamentos. Ele se lembrava do que tinha acontecido e ele desmaiou de novo. Et d'un seul coup, j'ai été réveillé par un klaxon, très fort. E ele acordou com uma buzina muito forte. Et j'étais dans l'autobus avec mon sac sur les genoux et je repartais à mon camp de vacances. E ele estava dentro do ônibus com a mochila dele nas pernas e eles estavam voltando pro campo a colônia de férias. Comment j'avais fait pour sortir de l'hôpital, m'habiller et être dans l'autobus? J'avais aucun souvenir de cette partie-là. Par contre, je me souvenais de tout le reste. Como foi que ele fez para sair do hospital e se encontrar no ônibus? Ele não lembrava. Ele lembrava de todo o resto, mas ele não lembrava desse momento. Je suis donc retourné dans ma colonie de vacances et j'ai commencé à raconter à mes petits amis ce que j'avais vécu d'étrange. E quando ele voltou para a colônia de férias, ele começou a contar para os amigos o que tinha acontecido, que era bem estranho. Erreur. Foi erro. J'aurais jamais dû faire ça. Ele não deveria ter feito isso. Ils ont été super méchants avec moi. Eles foram bem maldosos com ele. Et donc, une nuit, j'étais tellement triste que j'ai attendu que tout le monde dorme dans la chambre du chalet. E uma noite, ele estava tão triste que ele esperou que todo mundo dormisse no quarto, no chalet. Et je suis passé par la fenêtre pour aller, je ne sais pas où. Je voulais marcher en pleine nuit, mais il fallait que je parte. E ele saiu pela janela, mas ele não sabia onde é que ele ia, mas ele falou que era importante que ele saísse, ele queria sair. Je suis arrivé dans un immense champ et je me suis assis par terre. E ele chegou num campo bem grande, ele sentou no chão. Et j'ai regardé en l'air et j'ai dit, j'en peux plus d'être ici, venez me chercher. E ele olhou para cima e ele falou: eu não quero mais ficar aqui, venham me pegar. Et à ce moment-là, je regardais les étoiles et j'ai vu une étoile bouger. E nesse momento ele estava olhando as estrelas, ele viu uma estrela se movimentar. C'était pas une étoile, c'était un disque. E não era uma estrela, era um disco. J'ai senti que je quittais le sol, j'ai été aspiré par une lumière. Ele estava sentindo que ele estava saindo do chão, ele foi aspirado por uma luz. Quelques secondes plus tard, je me suis retrouvé dans une espèce de vaisseau énorme avec plein d'extraterrestres qui étaient en face de moi. E alguns minutos mais tarde, ele se encontrou dentro dessa nave espacial com vários extraterrestres. Et Victor était justement en face de moi. E o Victor estava lá na frente dele. Et il m'a dit, bienvenue à bord du Solaris. E ele disse: bem-vindo a bordo do Solaris. Et dans le couloir est arrivée une femme blonde en combinaison argentée avec des grands yeux bleus qui s'est présentée à moi en disant « Bonjour, je m'appelle Maria, mais tout le monde m'appelle Marie, suis-moi ». E no corredor apareceu uma mulher também vestida com um macacão prateado, loira, que chegou para ele e falou: oi, eu me chamo Maria, mas todo mundo me chama Marie. Et je l'ai suivie et il y avait un grand corridor et il y avait une vue sur l'espace. C'était magnifique. E ele seguiu ela e ele viu que tinha grande corredor com os vidros e ele viu que era o espaço. Et nous sommes arrivés à une ouverture et c'était une salle de classe. E eles chegaram numa abertura e era como se fosse uma sala de aula. Mais il y avait plein d'enfants qui étaient là, comme des élèves, et il y avait des pupitres, mais qui flottaient en lévitation. C'était vraiment une salle de classe. E tinham vários alunos, como se fossem eram os alunos, mas eles estavam nas mesas e essas mesas elas estavam levitando. Mais la particularité de ces enfants, c'est que c'était tous des extraterrestres. Ils avaient tous des têtes différentes, tous. E a particularidade dessas crianças é que eles eram extraterrestres, eles eram todos diferentes. Et là, Maria m'a dit, tu es le seul enfant de la Terre à part un qui est au bout de la classe là-bas. Il y a une place de libre, va t'asseoir à côté de lui. E a Maria disse para ele: você é o único garoto da Terra, mas tem outro também. Aí você vai sentar ao lado dele. Et cet enfant, c'était en fait David Rousseau. E a outra criança era o David Rousseau. David Rousseau et moi sommes maintenant amis, mais lorsqu'il a raconté son histoire à bord d'un vaisseau qui s'appelait le Solaris, dans une classe d'école, avec un autre enfant qui était terrien, dans son livre, c'était avant qu'on se connaisse et pendant que je faisais mon film en même temps. Então, hoje, ele e o David Rousseau são amigos, mas o David Rousseau tinha escrito livro que ele estava a bordo do Solaris e que tinha colega terrestre. E ele só foi saber isso depois, quando ele estava fazendo o filme dele. Et on ne se connaissait pas du tout. Et nos deux, lui son livre et mon film, sont sortis en même temps. Et lorsqu'on s'est rendu compte qu'on avait la même histoire, avec les mêmes détails, on a décidé de prendre contact ensemble
et on a pleuré. E o livro e o filme estavam quase saindo ao mesmo tempo. E quando eles viram que o que eles estavam contando era a mesma coisa, então eles decidiram de entrar em contato e eles começaram a chorar. On avait la même histoire, les mêmes Wow. détails. Eles tinham a mesma história, os mesmos detalhes. Tout était précis. Maria, les enfants, notre entraînement pour justement être dans cette espèce de classe dans le vaisseau. Il n'y avait aucune place à l'imagination, surtout quand tu ne connais pas la personne. Então tudo era muito preciso, né? Assim, as lembranças da Maria, as lembranças dos colegas, as lembranças do treinamento, eles não podiam inventar nada. Et notre entraînement a duré plusieurs années à bord du Solaris. On était entraînés par différentes entités extraterrestres qui développaient nos capacités psychiques. E o treinamento deles continuaram por vários tempos, que foram feitos por os extraterrestres, que treinavam ele para desenvolver as capacidades psíquicas deles. Tout ça en préparation de futures missions adultes, de sauvetage d'esclaves qui étaient faits par les reptiliens Draco. Então tudo isso para prepará-los para missões futuras, para salvar as pessoas, né, que os Dracos reptilianos estavam escravizando. Mais j'ai été pris à part parce qu'il disait que mes capacités étaient du jamais vu. J'étais capable de me téléporter sans aucun appareil. Mas ele foi levado um pouco à parte, porque eles disseram que para ele tinha uma capacidade que era assim que eles nunca tinham visto, porque ele tinha capacidade de teletransportação. Et c'est la raison pour laquelle ils m'ont surnommé Super Starseed. E foi por isso que ele foi nomeado uma super semente estelar. Alors, j'explique que c'est pas moi qui m'appelle Super Starseed, hein, c'est eux, parce que les gens vont penser que je suis prétentieux. Pas du tout. Je suis très humble, rassurez-vous. Ele gosta de explicar que não é ele que se autonomeia super semente estelar, são eles que nomearam ele. Donc, ele não é arrogante com isso, ele é bem mais humilde. Isso, humilde, é. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai revu la menthe, qui était devenue une amie. C'est bizarre quand on dit ça. Moi, mon ami, c'est une menthe. E ele reviu o louva-a-Deus e ele falou, é um pouco estranho de ter um louva-a-Deus como amigo. Et elle entraînait notre esprit à penser différemment parce que face aux Draco, ils étaient capables de lire dans votre pensée comme dans un livre ouvert. E ela treinavam eles para dominar a mente, porque quando eles estavam lutando contra os Dracos poderiam ler a mente deles como se fosse um livro aberto. Donc il fallait penser à penser autre chose pour pas qu'ils sachent ce que vous alliez faire. Então eles tinham que pensar uma outra coisa para que eles não soubessem o que você iria fazer. Et donc après cet entraînement que j'ai eu de nombreuses années, j'ai été réintégré dans ma colonie de vacances et ils ont effacé une partie de ma mémoire, mais pas tout. Parce que après, lorsque j'étais enfant, j'arrêtais pas de raconter à mes parents. Tout le temps, les témoins, c'était mes parents, les premiers. Tout ce que je vivais et tout ce que j'avais vécu. Então, depois de anos e anos de treinamento, ele voltou, eles levaram ele para o campo de treinamento, para a colônia de férias, e lá eles apagaram a mente dele, mas não apagaram tudo, porque ele ficou se lembrando, e ficou contando para os pais o que tinha acontecido. Et une chose super importante, parce qu'il y a des gens qui vont se poser cette question. E algo muito importante, porque muitas pessoas perguntam a mesma coisa. Mais où sont les radiographies du cerveau de Jean-Charles? Onde é que estão as radiografias do cérebro do John Charles? Alors ma maman a appelé l'hôpital parce qu'elle a reçu la facture. Então a mãe dele ligou para o hospital porque ela recebeu o boleto do hospital. Et elle a dit « Bonjour, pourrais-je avoir les radiographies du cerveau de mon fils que vous avez effectuées ?» Ela disse, bom dia, será que eu poderia ter a radiografia do meu filho que vocês fizeram? Et ils ont répondu « Désolé madame, on les a perdues. » Aí eles disseram, desculpa senhora, nós perdemos as radiografias. Ils avaient tout perdu. Pas la facture par contre. Eles perderam tudo, mas não o boleto. Voilà, c'est une partie de ma vie, mais il y en a tellement, mes amis, que c'est très difficile de condenser tout. J'espère que les gens vont faire les liens avec tout. Et mes films qui vont être en brésilien, je pense que ça va aider beaucoup la communauté au Brésil pour faire le lien entre notre entrevue et les films en même temps. Ele disse que é muito difícil de fazer resumo da vida dele, porque foram muitas coisas. Ele espera que as pessoas possam fazer link com o que ele está dizendo e também com o filme que vai sair legendado em português. Gente, a história dele é absolutamente apaixonante, mas a gente já está aqui com mais de 1h30 de gravação, então vou pedir para ele falar um pouco sobre o filme e perguntar se a gente pode continuar o papo depois. Pode ser, Davis? Sim, ok. Sobre o filme, os movies de Charles Moya. So, we've been recording for over 1 hour and a half. Your story is absolutely amazing. There's so much more. I know because I've watched your other short movies in your channel, but it's so long that I would suggest that you tell our audience about your movies. J'y avais pensé, je me suis dit, quand j'ai parlé avec mon cher ami Demis, je lui ai dit qu'on n'aura pas assez de temps. C'est impossible de résumer 54 ans de ma vie en 1 heure ou 1h30. Et parce que si tu sors du contexte tout, les gens vont être perdus. E ele falou que estava falando com o Denis, seria difícil de resumir 54 anos da vida dele. E quando ele descontextualiza, vai ser difícil para as pessoas compreenderem o que está acontecendo. Alors, de quel film tu voulais que je te parle? Parce que j'en ai 4.
Tous les quatre dernier? seront en portugais? Oui. En You français, choose. en français, comment dirais-je, Parler. parler pour garder l'émotion des gens, mais ça sera sous-titré en portugais et en espagnol et en anglais. Donc les gens garderont l'authenticité de ce que je dis et pas quelqu'un qui va jouer à mon rôle et ça sera pas naturel. Là, ça va l'être. Então, os 4 filmes vão ser traduzidos em português, eles vão continuar sendo falados em francês para guardar a autenticidade, mas vai ser legendado em português e em espanhol. Voilà. Donc tout va être fait pour que vous tous puissiez le voir dans les meilleures conditions. Tudo vai ser feito para que todos vocês possam ver nas melhores condições. Où est qu'on rencontre le film? Sont à Vimeo? Oui, mais je donnerai tous les liens. Je donnerai, quand tout va être bon, sous la vidéo qu'on vient de faire, il y aura tous les liens de mes films. Je te donnerai les liens pour que tu puisses les copier-coller pour les gens. Ele vai te dar todos os links para que você possa copiar para as pessoas. Você entendeu? Voilà, j'espère que j'ai pas été trop dans tous les sens. Hein. C'est comme les feux d'artifice. Là. Ele espera que ele não foi em todos os lugares, um pouco como fogo de artifício. Il y a tellement de choses que je me dis, oh, j'aurais dû dire ça, j'ai oublié de dire ça, et puis, oh, j'ai pas pensé à ça. Mais c'est après, tu sais, quand on va finir, je vais dire, je vais écrire à Demis, je vais faire, I forget that. No problem, we schedule another interview. Né? Ele está dizendo que é tanta coisa que ele vai falando, ele vai se lembrando, ele falou, ok, tá bom. Ele vai falar pro Demis que vai ser para uma segunda entrevista. Avec plaisir. Alors, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que... Perfect, show. Je ne sais pas quand on va en faire une deuxième parce que au mois d'octobre, je repars à Orlando. Ah oui, à Jessic. C'est ça, au Jessic. Après, peut-être, parce que je suis sur le tournage du film sur la vie de Mélanie qui nous concerne aussi. Oui, c'est un scoop, hein. Et ça va être quelque chose. Ça va être très émotionnel. Ele não sabe quando vai ser a próxima, porque no mês de outubro ele vai para Orlando e depois ele já emenda com um filme sobre a vida da Mélanie, qui também fala deles, então, qui va être assim must. Parce que Mélanie et moi, nous ne sommes pas seulement un couple ici, nous sommes un couple en haut, et on a vécu la même chose ensemble avec les mêmes souvenirs. On travaillait pour le sauvetage des êtres humains et des enfants des trafics humains interplanétaires. Então, ele e a Mélanie não são só um casal aqui, mas são um casal lá em cima, e eles trabalharam também para o salvamento de pequeninos, né, no tráfico intergaláctico. Voilà. Então, mas fala pro Jean Charles Moyan, que o público do Brasil conhece já o seu trabalho, porque assim, eu tenho pastas e pastas, eu sempre cito o seu nome nas lives, então todo mundo já está familiarizado com você, então vai ser fácil eles assimilarem. Demis. Que le public brésilien te connaît, parce qu'en fait, il a des classeurs et classeurs sur ta vie. Donc, and you know, my friend, Demis a vu Rive Sud 2 hier. Qu'est-ce qu'il en pense? O que você achou do filme que você assistiu ontem, do Rive Sud 2? Eu adorei, amei. Love It, foi maravilhoso, wonderful, sensacional. E a Eliette também gostou muito, a gente assistiu nós dois aqui, abraçadinho, foi muito bom. Son épouse aussi a bien aimé, on les regardé ensemble. Oui. Wow, thank you very much from the deep of my heart. Thank you. Thank you so much, Jean Charles Moyan. Vamos encerrando então, pessoal? Sim. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui, ao Milton que caiu de paraquedas, ao Demis, a pessoa incrível que o Demis é, o Jean Charles Moyan, que assim, não tenho nem o que falar, essa entrevista aqui é uma das melhores que a gente já fez, vamos terminar todo mundo aqui feliz da vida, e assim que tiver disponível, a gente coloca todos os links do filme. Retornando aqui, meus amigos, então realmente esta live vai ficar marcada no canal Demis Viana Mundo Secreto, e vamos aguardar o retorno do Jean Charles Moyan, que é uma pessoa realmente muito simpática, super agradável e com informações incríveis. Eu até me atrevo a dizer que a Helena, juntamente com ele, são os dois maiores insiders da atualidade na questão de conteúdo. O conteúdo deles realmente é muito rico, a história deles é fantástica, o Jean Charles Moyan sempre traz também atualizações, e alguém pode perguntar assim, mas como a gente pode saber e confirmar a veracidade de Jean Charles Moyan? É simples, meus amigos. Primeiro, o Dr. Dan Winter comprovou que o cérebro do Jean Charles Moyan trabalha de forma diferente, ok? Então, ele tem uma escala de produção de ondas gama diferenciada, ou seja, totalmente atípico de uma pessoa comum. Segundo, ele esteve na Arca do Japão, ele esteve na Arca do Havaí, ele esteve também na Arca do Lago Vostok. Incrível que, nessa ocasião, a Helena também, porque ele consegue projetar a sua consciência, ele pode projetar a sua consciência, ele pode se bilocar, olha que interessante, e pode até mesmo se teletransportar. Então ele tem as 3 habilidades. Então, em algumas ocasiões, ele simplesmente faz essas viagens através de projeção de consciência, outras através de bilocação. O que seria bilocação? Você estar em 2 locais ao mesmo tempo. Vejam o Padre Pio,
o Padre Pio, existem exemplos na história, também grandes líderes hindus, mestres hindus, que também já foi testemunhado essas habilidades, então isso existe na história. E ele também pode se teletransportar. Interessante que a projeção da consciência é uma forma, é um caminho, é claro que isso tem que ser aperfeiçoado, até mesmo para a pessoa chegar ao ponto, ao nível de se teletransportar. Então seria a primeira escada, seria o primeiro degrau até você poder chegar no nível de se teletransportar. E o Jean Charles Moya tem essa habilidade, inclusive testemunhas, seu pai, sua mãe, seus amigos, a sua ex-namorada, muitas pessoas, até o pessoal da escola. Então existem múltiplas pessoas que testemunharam esses fenômenos fantásticos. O Tony Rodrigues, porque quando ele era pequeno, ele projetava a sua consciência, e o Charles era o amigo imaginável do Tony Rodrigues, então existe conexão com todos eles, a Rebecca Rose, o Jean Charles, ele conseguiu identificar a Rebecca, os clones da Rebecca, a Rebecca tinha vários clones diferentes. Interessante que esses pequeninos, essas sementes, super sementes estelares, super star seeders, eles foram designados desde pequeno, no caso do Jean Charles Moyan, na França, no Serviço Secreto Espacial francês, para libertar o nosso sistema solar. Então ele participou de inúmeras batalhas, meus amigos, recuperando pequeninos, recuperando pessoas abduzidas, juntamente com a sua esposa. E é incrível, porque hoje ele sabe, ele já entende quem é o seu eu original, que está em estase, juntamente com a sua esposa. Na verdade, isso eu não vou dar spoiler aqui, vocês vão assistir o filme, e vocês vão descobrir no final realmente quem é o Jean Charles Moyan. Então, meus amigos, é realmente excepcional. Então vejam, pessoas pequeninos, sementes estelares, vieram para o planeta Terra com a missão, ou seja, eles aceitaram essa missão antes de vir aqui, para ingressarem no Serviço Secreto Espacial, para serem treinados. Veja que a sua treinadora é Maria, fantástico isso aí, ela que cuidava dos pequeninos, e depois ele foi designado para várias missões diferentes, para recuperar pessoas, pequeninos, no comércio intergaláctico, infelizmente isso acontecia, onde essas pessoas eram despachadas no portal de Saturno, isso, dos Anéis, exatamente, de Saturno, onde os Anunnakis controlavam, os Draconianos, então eles trabalhavam todas as operações. Então vejam, meus amigos, se tudo isso foi feito no passado, e tudo foi cumprido a contento, ou seja, essas missões, essas metas foram todas alcançadas, isto é motivo de sobra para termos certeza que só restou agora a questão da superfície. E por mais percalços que nós tenhamos, podem ter certeza que a nossa vitória está garantida. Está garantida sim, só falta este pequeno detalhe, que é recuperar a superfície. Nós nos livrarmos dos humanos regressivos, porque os extraterrestres regressivos foram expulsos através desses heróis. E o militar, é bom salientar também aqui, para quem não sabe, o Jean Charles Moyan também é ex-militar. Depois ele ingressou nas Forças Armadas Francesas, então ele tem uma história riquíssima. Tá ok, meus amigos? O link dos 4 filmes do Jean Charles, eu estava falando com ele no WhatsApp. Gratidão, Jean Charles, por estar aqui nos prestigiando no chat também. Foi espetacular. Eu até falei para ele, você não acredita quem está no chat. É o Jean Charles Moyan. E ele estava presente no chat. Espero que até o final do ano, o Jean Charles possa retornar ao canal. Com certeza todos querem o retorno do Jean Charles Moyan novamente. Então, gratidão pela presença de todos vocês. Eu não vou apresentar atualizações, porque tudo que eu tenho aqui, meus amigos, é muito longo. Muito longo. Aí a gente vai acabar se estendendo demais. A gente vai acabar extrapolando o horário. Então, na próxima terça-feira, eu vou apresentar para vocês a atualização do Benjamin Fonfort, gratidão a Grazi, a Cris, o Grazi, a Débora, espero que tenha esquecido de ninguém. Gratidão ao Milton, espetacular, Milton, nosso tradutor de francês, ele que reside na Bélgica. Gratidão, nem preciso agradecer, a minha irmã, que é a Thaís Akashimoto, a minha irmã de alma, é uma pessoa realmente espetacular. Tá ok, meus amigos? Gratidão, e até terça-feira, e um beijão no coração de cada um de vocês.